Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco da liturgia deste sábado, em que a igreja também celebra a memória de São Domingos de Gusmão, o fundador da Ordem dos Frades Pregadores, popularmente conhecida como dominicanos. Para isso queremos refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos juntos da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, é importante que nós, como discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, entendamos o que os discípulos daquele tempo, do relato do Evangelho, sentiram e viveram. Eles sentiram uma grande impotência. Eles rezaram por aquele menino e nada aconteceu. E ainda passaram vexame, porque o pai ainda falou: olha, seus discípulos rezaram aí, não deu em nada. Sentiram uma grande impotência diante daquela situação. E Jesus, em resposta, quando lhe perguntam o que foi que aconteceu, Jesus vai dizer que a fé deles era muito pequena. O que nós podemos entender a partir desta realidade? Inclusive, Jesus vai usar uma expressão muito utilizada naquele período para poder dizer a respeito de que o impossível pode se realizar. Quando ele diz: se você tiver uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda que seja, você pode mover um monte daqui para ali. Claro que Jesus não está dizendo que nós vamos mover montes. Claro que não. Imagina, senão o mundo ia virar uma bagunça. Era montanha voando para todo quanto é lado. Não é essa a realidade. O que ele está querendo nos dizer é que a fé nos permite entrar na dimensão do impossível. A fé nos abre para a realidade da realização do impossível. Não porque nós vamos realizar o impossível, mas nós nos abrimos para quem pode realizar o impossível, que é Deus. Claro, sempre Ele. É claro, dentro da vontade dele também. Não é porque eu quero que algo aconteça que este algo vai acontecer. É por isso que é muito interessante, porque a fé nos conecta. Quando uma fé é vivida com sinceridade. Não uma fé pensando: vou ganhar isso e aquilo de Deus. Não. Uma fé que nos faz criar uma relação verdadeira com Deus. Essa fé nos conecta à vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, e me abrindo a esta vontade vai se realizar. Esse é o ponto. Então não é do meu jeito, não é a minha vontade, por mais que seja bom e bonito aquilo que eu quero fazer, por mais que seja nobre. É a partir da vontade de Deus. Mas a fé nos coloca diante da dimensão do impossível. Os discípulos, eles tinham uma fé muito pequena, insuficiente. Por que Jesus disse isso? Certamente porque eles quiseram, ao rezar por aquele menino, fazer a partir das suas próprias forças.
da força apenas da sua oração, apenas por serem discípulos de Cristo, mas não a partir de uma fé que os conectasse com Deus e permitisse que Deus realizasse a obra na vida daquele menino. Foi o que Jesus fez. Aqui está a grande diferença. Discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos utilizar uma expressão que nos ajuda a entender melhor o próprio documento de Aparecida, que o Papa Francisco faz questão de utilizar. Somos discípulos missionários. Seguimos a Cristo e realizamos a obra dele. Porém, é importante que nós o façamos com fé, confiando que é Deus que nos envia e nos acompanha para que Ele realize em nós a sua obra. Não adianta ficarmos inventando uma série de coisas, né, com uma criatividade espetacular, mas se ela não passa pelo crivo da vontade de Deus. A nossa fé precisa estar conectada a essa vontade. Foi isso que São Domingos de Gusmão, junto com os dominicanos, viveu por tanto tempo. Né? Viveram por tanto tempo, os dominicanos, por tantos séculos aí afora, puderam perceber a obra de Deus acontecendo por meio deles, porque estavam ligados, conectados. A fé os conectou à vontade de Deus. É por isso que é uma ordem que há tanto tempo está aí servindo a Deus por meio da igreja, né? Servindo a Deus e ao próximo por meio da igreja, e tem feito tanto bem na história da humanidade. Não pela vontade deles, mas pela vontade de Deus. No dia em que eles deixarem de lado a vontade de Deus para fazer a vontade humana, as coisas não acontecerão mais. Assim como nós, se deixarmos de realizar a vontade de Deus para realizar a vontade humana, o que nós achamos que é o certo, a obra de Deus não vai acontecer. O que vai acontecer é a obra humana. E aí nós vamos nos perder. Assim como ontem, hoje mais uma vez nós voltamos a falar da importância que a fé tem na nossa caminhada. A fé nos liga a Deus, ao Deus que é capaz de fazer o impossível para que a obra dele, para que o reino dele possa acontecer em nosso meio. Por intercessão de São Domingos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.